seu canal Marcos Palestra no ar. Tudo bem com você? Para nós palmeirenses, tá tudo certo. Belíssimo, graças a Deus. Mais uma vitória. Gente, é só a quinta rodada. Mas, cara, o que o Palmeiras vem fazendo é de animar, tá? É de animar. Eu já comentei aqui, já falei aqui que o Palmeiras tem muito a melhorar. Muito a melhorar, tá? E esse time se encaixando vai dar muito trabalho, mais trabalho do que já está dando, tá? A vitória do Palmeiras agora há pouco, em cima do Fortaleza lá no Ceará, é uma outra vitória maiúscula, como foi em cima do Inter lá no Rio Grande do Sul. Busquem há quanto tempo o Fortaleza não perde em casa. Ano passado o Fortaleza não perdeu um jogo sequer pelo Brasileiro em casa. Um jogo sequer. Beleza, gente? Então, eu tô falando brasileiro, tá? Bom, antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu joinha, comente o vídeo, compartilhe com mais um amigo, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e sem mais conversa fiada, vamos para o que interessa. Vamos passar aí por todos os resultados aí até o momento do Campeonato Brasileiro, referente à quinta rodada, que se iniciou ontem, sábado, às 16 horas, com Corinthians e Sport. Corinthians vence o jogo depois de estar perdendo por 1-0. Memphis Depay faz 2 gols. Tem muita gente empolgada já. Inclusive meu filho estava falando comigo agora há pouco que olha o Memphis, tá vendo aí? Estão criticando o Memphis. Eu falei, fez gol em quem? Certo? Então é isso. Tem que mostrar muito mais, na minha opinião. Estou falando aqui como palmeirense, não como corintiano. E lá ele, tá? Corinthians 2, Sport 1. Mais tarde tivemos Flamengo e Vasco, o Vasco e Flamengo, mando do Vasco, 0-0, num jogo incrível do Léo Jardim, goleiro do Vasco, defendeu muito, não que o Rossi não tenha defendido, mas se você pegar as estatísticas, o Flamengo foi muito mais efetivo, só não fez o gol, por causa do Léo Jardim, é claro, grande, tanto que foi considerado ontem o craque do jogo. Grêmio 1, Internacional também 1. Bom, muita gente falando aí que já houve alguma mudança no time do Grêmio. Bom, eu acredito, gente, que esse treinador não era bem quisto dentro do vestiário do Grêmio. Então, fizeram uma forma de mandar embora e isso acontece. Só muito inocente para não saber disso, tá? Mas quem viveu o futebol já, como eu já vivi, quando você não gosta, cara, não tem jeito. Dá um jeito de queimar, seja jogador, seja técnico, você vai queimar. Vai queimar e tchau. Beleza? Domingo, jogos de domingo, Juventude. Esse jogo aconteceu às 11 da manhã. Hoje, Juventude 2, Mirassol 2. Um grande resultado aí pro Mirassol e um resultado não muito bom pro Juventude depois da cacetada que recebeu do Flamengo no meio de semana. São Paulo e Santos, São Paulo 2, Santos 1, complicando mais ainda a história do Santos, Santos sem Neymar, provavelmente vai passar algumas semanas sem o Neymar, tá? Vamos falar um pouquinho do Neymar no final do vídeo, tá? Atlético Mineiro vence, ufa, até que enfim, vence o Botafogo, que também tá numa draga danada, já comentei com alguns companheiros aí, com alguns amigos e colegas, que o Botafogo para mim vai ser o Fluminense do ano passado, campeão da Libertadores brasileiro e no ano seguinte penou no Campeonato Brasileiro. Isso está acontecendo com o Botafogo. Lógico, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas o Botafogo tá dando indícios. Fluminense 1, Vitória 1, jogo no Maracanã. O Fluminense estava ganhando aí até os 30, 38 do segundo tempo. O Vitória foi lá e empatou. Vitória que vem de uma vitória no meio de semana em casa sobre o próprio Fortaleza e agora empata com o Fluminense fora de casa, um grande resultado aí para o time do Vitória, que vem da Série B do ano passado para a Série A. Tá jogando no momento Bragantino e Cruzeiro, o Bragantino vence por 1-0, tá? E vamos ver aí se o Cruzeiro consegue empatar ou virar esse jogo. Jogo em Bragança é duro jogar lá, hein? E agora que o Bragantino tá pegando o corpo, tá pegando confiança, mais difícil ainda. E amanhã nós vamos ter Bahia e Ceará, jogo lá na Arena Fonte Nova, e depois do jogo nós vamos estar falando amanhã um pouco desse jogo e
do que vai acontecer no meio de semana aí em relação à Sul-Americana e Copa Libertadores, que nós jogaremos Copa Libertadores nesse meio de semana, não tem brasileiro, mas tem essas duas competições, e o Palmeiras joga na quinta-feira, vai lá na altitude da Bolívia enfrentar o Bolívar. Jogo difícil também. Certo, gente? Então, passar aí rapidamente aí por todos esses jogos, tá? E falar um pouquinho do Neymar, que nem eu já falei, desse jogo do Palmeiras. Então, Corinthians 2, Sport 1, Vasco 0, Flamengo 0, Grêmio 1, Internacional também 1, Juventude 2, Mirassol 2, São Paulo 2, Santos 1, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Fluminense 1, Vitória 1, Fortaleza 1, Palmeiras 2 e momentaneamente Bragantino 1, Cruzeiro 0. Beleza? Palmeiras é líder isolado do campeonato, ninguém consegue nos passar nessa rodada, certo? Então somos líder tranquilamente. Eu vou ficar com as palavras do Everton no final do jogo. Infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer, tem muito jogo para jogar e nós vamos continuar jogo a jogo e eu acredito que o Abel tem falado isso. Bom, falar um pouquinho, falando de Abel, as mudanças que foram feitas não se encaixaram com o jogo, com as mudanças que o Vojvoda fez para o time do Fortaleza, na minha opinião. Por quê? Palmeiras fecha com 3 zagueiros, Michael, Gomes e Naves que entrou, só que deixou as laterais abertas. Então, o Vojvoda vai e coloca o Lucheiro. O Lucheiro entra e fica 2 torres gêmeas na área, que são ele, o próprio Lucheiro, e o Davidson, que faz o gol do Fortaleza. Por quê? Bola na área. O Ting, ele entra como um zagueiro ali meio lateral e começa a meter bola na área. Bola na área e o Palmeiras não se atentou a isso, o Abel não se atentou a isso também. É a minha crítica, tá? Construtiva. E essas bolas começaram a ir na área e dar trabalho pro Palmeiras. Porque o Palmeiras não estava tentando. Tanto que o pênalti, para mim, que na minha opinião, eu não daria, como falei também, que não daria o pênalti em cima do Veiga lá contra o Sport, porque esse pênalti que foi dado hoje, ele foi dado por lembranças daquele jogo. O homem do VAR, Paulo não sei o que lá, que chama o juiz da partida para falar desse lance, ele lembra desse pênalti em cima do Veiga lá contra o Sport. Beleza? Então, se você parar para analisar, não foi nada. Tanto que a bola bate na cabeça do Davidson e bate na cabeça, um pouco no braço, um pouco na cabeça do Naves. Tá? Tem muita gente batendo no Naves aí. Não. Beleza, o Naves pediu para sair do Palmeiras, isso é uma opção dele, ele sai se ele quiser, se ele não está se sentindo à vontade em ficar no banco. Mas tem que entrar e jogar. Ponto. É funcionário do clube. Agora, se ele quer sair, tem proposta, vai embora. Amém. Que Deus o acompanhe e obrigado por tudo que fez. Mas entrou, tem que jogar. E entrou bem, na minha opinião, com suas raras pichotadas, mas entrou bem. Só que o time, se o Abel falou isso, não entendeu. Que ia ser esse jogo, o jogo do Fortaleza. Bola na área. Tanto que saiu o gol assim. E falar do Everton, né? Uma grande defesa do Everton no pênalti, foi buscar. Não foi o Lucheiro que perdeu o pênalti não, gente. O Everton foi buscar. Grande defesa do nosso goleiro. Que Deus continue te abençoando, viu, Everton? Que você continue assim. Neymar. O Neymar provavelmente vai passar mais algumas semanas aí sem jogar. Um conselho, eu sei que esse vídeo não vai chegar ao Neymar, claro. Conselho para você, Neymar, cara, senta com sua família, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, com seu empresário, se é que você tem algum, ou se é seu pai. Cara, troca o seu fisiologista, troca o seu fisioterapeuta, contrata um preparador físico para você, você tem condições para isso. Cara, foca em 2026. Para com esse negócio de recuperação e balada, recuperação e evento, recuperação e passeio. Não dá, não casa essas coisas. Eu sei que você tem muito dinheiro. Você quiser parar de jogar agora, você para e você tá de boa, tá tranquilo. Mas você tem ainda
muito a conquistar. Você tem a conquistar ainda. Você tem a conquistar uma Copa do Mundo. E o brasileiro, como eu, palmeirense brasileiro, sabemos que você é o cara diferente dessa geração. É o cara que pode ajudar a seleção de alguma forma. Não tem mais aquela explosão, aquela velocidade, mas é um cara diferente. É o Messi da Argentina, da última Copa. Então, cara, põe a cabeça no lugar. Pede para Deus, cara, te direcionar. Pede para Deus te direcionar, que você tem muito ainda a entregar, cara. Tem muito ainda a entregar. E o brasileiro e a seleção brasileira conta contigo. O brasileiro, como eu, que gosto de futebol, que gosto do bom futebol, contamos com você. Esse é o meu conselho para você, Neymar. Beleza? Gente, por hoje é só. Até o momento, tá? Por hoje é só. Falamos aí dos 9 jogos que já aconteceram e um deles que está acontecendo, desses 9. E amanhã, depois do último jogo dessa rodada, que é Bahia e Ceará, nós vamos voltar, gravar um vídeo curtinho para fazer uma apanhada aí sim, do último jogo, da classificação do Brasileirão até agora, mas saibam que o nosso Palmeiras já é primeiro e o Flamengo é segundo. E tudo que vai acontecer no meio de semana de Sul-Americana e Copa Libertadores. Beleza, gente? Um abraço a você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar o vídeo, compartilhar com mais um amigo. E esse é o canal Marcos Palestra. Feliz, né, com mais uma vitória do Verdão. Meu nome é Marcos e eu fui. Um abraço a você.